Agora nós vamos falar de economia. Hoje nós tivemos a divulgação aí do relatório Focus, o mercado piorando projeções de inflação, projeções para o crescimento da economia este ano e trabalhando com a alta dos juros, alta da Selic. Nós vamos falar sobre isso com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alex, vamos lembrar os números de hoje do relatório Focus. Está prevendo aí aumento da projeção de inflação pela nona semana, agora 3,98%, para arredondar está perto de 4%. O ponto central da meta é 3,75%, portanto já passou. Para o ano que vem, o mercado trabalha também com o IPCA pressionado em 3,5%, que dá em cima da meta, né? Tem uma projeção aí de longo prazo. E nós tivemos até outros índices de inflação que saíram hoje, confirmando que o cenário é de pressão inflacionária mesmo. O GPDI já acumula no ano 5,7%, mesmo tendo desacelerado um pouquinho em fevereiro, né? Ficou com a variação em 2,71%, mas IPC mais pressionado. E para fecharmos, tem um PIB aí mais magrinho este ano, ainda em alta recuperação, mas caiu de 3,29 para 3,26, e para 2022, mercado contando com 2,48% de expansão. Mercado com muita cautela em relação à inflação, né, Alex? Bastante cautela, Denise. Vale lembrar que o que tem pressionado muito a inflação agora, em fevereiro, é o reajuste dos preços dos combustíveis. Hoje foi anunciado mais um reajuste nos preços dos combustíveis. Infelizmente, por esse cenário internacional bastante preocupante em relação aos efeitos da vacina, o processo até da vacinação muito lento aqui no Brasil, como foi dito na reportagem anterior, né? O Brasil está tentando acelerar esse processo, o governo federal está tomando algumas medidas para tentar acelerar, mas está bem difícil. E, por outro lado, o custo, né, de produção, principalmente por conta da desvalorização do real frente às demais moedas, tem elevado muito os preços de matérias-primas, commodities, no cenário internacional. Então, nós temos uma recuperação da economia global neste ano, depois de um período bastante agudo da pandemia em 2020, eu digo bastante agudo em relação aos indicadores econômicos, porque ainda estamos num período bastante delicado aqui no Brasil da pandemia, do lado da saúde pública. Então, a inflação é algo que preocupa muito, sim. O Banco Central, na próxima semana, vai realizar a sua reunião de Comitê de Política Monetária, onde se decide o futuro da taxa de juros no Brasil. Existe uma grande possibilidade de elevação da Selic. A Austin apostava numa manutenção dessa Selic e aumentando a partir de maio, porém, nas últimas semanas isso mudou. Já apostamos numa alta da Selic na próxima semana, da taxa de juros básica, ainda que tenhamos, Denise, um cenário de recuperação muito lenta. É até possível que o primeiro trimestre deste ano seja negativo, né? Nós tínhamos uma projeção de alta, mas já começamos a rever as nossas projeções, então o primeiro trimestre pode ser de uma queda do PIB, ou seja, de toda a atividade econômica, e, claro, a questão da inflação preocupa o Banco Central. Então, vai ser uma decisão bastante difícil para o Banco Central, porque nós temos um processo de recuperação de emprego e renda, mas ao mesmo tempo temos que manter a inflação sob controle. E o dólar pressionado tem colaborado muito para as projeções piores de inflação, não é? E nós temos visto aí, nas últimas semanas, uma pressão a mais, né, do dólar, por incertezas e uma série de fatores. O dólar já está na faixa hoje de quase 5,73, né, alta em 0,77, tem momentos de alta de mais de 1%, então é um movimento que parece que sinaliza que o dólar pode se sustentar num patamar mais alto mesmo, né? Infelizmente sim, Denise. Na sexta-feira eu fiz um levantamento comparando o desempenho de 121 moedas, né, comparando com o real, e o real ficou na quarta posição. Ele perdeu apenas ali para Sudão, para a moeda da Venezuela, e mais outra que agora não me recordo. Isso demonstra que o Brasil ainda tem grandes obstáculos a serem vencidos, principalmente do lado fiscal. Isso tem deixado os investidores bastante preocupados em relação à capacidade do Brasil de colocar o seu aumento do endividamento para dentro de uma zona um pouco mais de segurança. Então, essa falta de confiança ela tem sido revertida para uma desvalorização do real.
Isso é muito ruim porque, apesar do Brasil, por exemplo, ser um grande produtor de grãos, soja, milho, trigo menos até, a gente importa mais do que a gente produz, porém, os preços são balizados no cenário internacional, né, nas bolsas de mercadorias do mundo inteiro. E aí, como a China está crescendo forte, deve crescer 8% em 2021, e todos os emergentes devem crescer na média 5%, o Brasil 3,3%, isso faz com que os preços das commodities subam, ainda que o Brasil seja um grande produtor, commodities metálicas, minerais, agrícolas, isso acaba puxando toda a inflação. Por exemplo, no GPDI que você citou, foi divulgado hoje, as principais altas são de grãos, carnes e também de gasolina e diesel. E lá na parte de INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, tem ali vergalhões de aço, alguns insumos que têm, né, commodities como insumos básicos de produção, também subindo muito forte, coisa que a gente não via há muito tempo. Tudo isso porque teve a desvalorização do real, como você disse, R$ 5,73 por dólar. Isso acaba sendo transferido para os preços no atacado e que em algum momento do tempo vai chegar até o varejo. Não está chegando com muita força porque nós temos ainda um cenário de economia bastante fragilizada, um cenário do mercado de trabalho também fragilizado, 14 milhões de desempregados, uma renda média muito baixa, lockdown em algumas cidades, então é difícil o repasse para o varejo, mas já começa a ver aí uma movimentação para reajustar os preços. E aí é uma grande preocupação, Denise, porque num período de recuperação econômica, quando você sobe os preços, você desaquece a economia, né? Ou seja, as pessoas consomem menos. Então fica aí um desafio muito grande, não só para o Brasil, o governo federal, mas principalmente para a equipe econômica. Como equilibrar esse ambiente de uma necessidade de recuperação com uma necessidade de equilíbrio fiscal e ainda ter que estimular o mercado de trabalho. Bom, vamos fechando por aqui, né? Só rapidamente para encerrarmos, Alex, você prevê um aumento da Selic de 0,25 ou meio? Porque o Focus trouxe 0,25, mas muita gente no mercado já fala em meio ponto de alta. Nós acreditamos que meio ponto é o início, já para mostrar que o Banco Central está bastante comprometido com o seu ofício, com o seu mandato, que é a inflação sob controle. Como a inflação está chegando próximo do centro da meta, então, ele já ultrapassou, né, o centro da meta, então ele precisa ser bastante vigoroso agora, então ele vai mostrar essa força na próxima reunião com meio ponto de alta. Nós conversamos aqui com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, você e todos os ouvintes, boa tarde.